Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou o Danilo Rattori. Ontem a gente tirou um descanso, que, sério, tá muito difícil, tá complicado, enfim. Mas o fato é que quinta-feira já tem jogo de novo. O Santos volta a campo. Vai ser a última vez que o Santos volta a campo nesse mês de março, a menos que o próximo jogo da Copa do Brasil seja até o último dia, mas eu acho muito difícil. Vai ter sorteio ainda, talvez na semana do dia 29. De qualquer forma, estamos aqui para falar da coletiva de Odair Hellmann pós-vexame, pós-vergonha, pós-situação tenebrosa que foi Santos e Ituano e Santos. Claro, fizemos aqui nosso trabalho, né, de ouvir as palavras do treinador, então vamos comentar aqui. Antes, peço sempre, se inscreve no canal. Se você não for inscrito, deixa o like, compartilhe e comente. Fale sobre essa situação, desabafe, deixa aqui o que você quiser. A gente tirou o dia ontem para descansar, mas voltamos aos trampos. Até porque semana que vem talvez não tenha mesmo pauta. O Santos, além de acabar com o fim de semana, além de demonstrar futebol zero, ainda deixa a gente sem assunto, né? Não tem jogo aí nos próximos dias. Seguimos com as sereias e com o Sub-20, que estreou muito bem ontem, por sinal, venceu o São Paulo de revirada. Santos começou ganhando, São Paulo virou, Santos revirou. Então, o Sub-20 sereias serão nossos assuntos até o final de março. Mas hoje não, hoje falaremos da entrevista coletiva do Odair Hellmann. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilhe e comente aí a sua opinião sobre mais uma entrevista coletiva de Odair Hellmann. Começa aí uma contagem regressiva para a fritura do treinador. Particularmente acho que se o Santos for eliminado, ele cai, não vai ter como manter se for eliminado do Iguatu. Com todo respeito ao Iguatu, mas não vai dar para manter. E vamos ver, né? Foi uma entrevista até longa. Eu não costumo dar entrevistas tão longas assim, são 26 minutos, um pouco mais ainda de 26 minutos. E a primeira pergunta foi sobre essa falta de competitividade, né? O que ele estava sentindo. Já começou pedindo desculpas, e ele falou que o jogo tem que ser tipo um divisor de águas, assim, que o time não conseguiu competir, não jogou, então o jogo tem que ser parâmetro, isso é uma coisa que ele vai repetir bastante, tem que ser parâmetro para que nunca mais aconteça. O Santos foi para o jogo decisivo, com possibilidade de classificação, já é pouco, segundo ele, né? Só se livrar do rebaixamento, pouco para a grandeza, pouco para a história, e ainda fica no caminho. Então pede desculpa a todos os torcedores pelo que não fizeram, porque afinal de contas o Santos realmente não fez nada durante a partida, até aí concordo com ele. Não conseguiram competir, não ganharam a primeira bola, não ganharam a segunda bola. Até teve o primeiro lance, e realmente é irônico, o primeiro lance do jogo foi perigoso para o Santos, uma boa jogada do Mendonça com o Lucas Lima, deu uma falsa impressão de que o Santos poderia fazer frente aí ao Ituano, na verdade, que o Santos poderia vencer, não foi o que aconteceu, não conseguiram mais jogar, nem competir, nem ter força, e o Tono só entregou a bola para o Santos. Então ele faz uma análise nesse começo de entrevista, ele já faz uma pequena análise aqui, vou tentar colocá-la, mas já uma questão mais tática sobre a maneira como o Ituano entrou em campo e como o Santos não entrou em campo. Gostaria muito, aparentemente vai demorar um pouquinho, mas ele já começa fazendo essa questão de autocrítica, que é o mínimo, depois do vexame que foi esse jogo inteiro do Santos. Realmente competir. Tudo que o Ituano fez foi entregar a bola para o Santos, se defender num bloco de 20 metros, e a gente não conseguiu criar, e a gente não conseguiu matar contra-ataque, e a gente não conseguiu nem fazer falta. Então isso tem que ficar muito claro para todos nós que esse tem que ser um divisor de águas para nunca mais acontecer. E a resposta ela tem que ser rápida, já na quinta-feira, né, uma postura, um comprometimento, um jogo melhor em todos os sentidos, e que isso sirva para nós só como aprendizado e experiência para que a gente nunca mais repita. E a gente precisa acreditar nesse processo, e quem não acreditar também tem que seguir um caminho, né? Acreditar num processo de competição, de competitividade, de força, e isso é para todos nós. Então hoje a gente sai daqui pedindo desculpas ao torcedor pelo que o Santos não apresentou dentro de campo.
em todas as circunstâncias. Fica até difícil você fazer uma... Então aqui a gente começa já com ele falando sobre essa questão de quem não acreditar pode tomar o seu caminho. Então palavras duras que ele não costuma usar, inclusive, né? Disso do, enfim, de largue mão, né? Largue o osso. Mas, enfim, de fato, acho que até é meio que uma repercussão da situação de jogadores rindo enquanto o Santos perdia de 3-0, que foi muito mostrado até pela transmissão da televisão. Então, pede desculpa pelo que não apresentou, até é difícil de avaliar, ele fala assim, né, tática, técnica, fisicamente, só pedir desculpas. Assim, ele fala, não, ele falou, só pedir desculpas. Não só desculpas, fazer diferente em todos os sentidos, se comprometer, entrar com uma postura diferente, parâmetro para nunca mais acontecer. Então, é isso que ele repete muitas vezes. Fala assim, olha, podia estar falando de gramado, de desfalques que acontecem, problemas, mas não poderia fazer a partida que fez. Então, a postura de autocrítica é bastante rígida nesse sentido. E aí, perguntado sobre o que aconteceu, ele falou, faltou tudo. Não conseguiu repetir o que vinha fazendo, parte tática, técnica, organização, competitividade não conseguiu, não apresentou nada. Temos que ter consciência disso, de que isso não se repita. Foi o pior jogo nosso, vou falar mais sobre isso, mas enfim. Mais dificuldades que temos nos outros jogos, mas buscamos outras situações, né? Nos últimos 4 jogos tinha equilibrado, são 4 jogos que o Santos não perdeu, mas não é assim que foi espetacular, né? Conseguiu arrancar um empate contra o Corinthians jogando em casa, arrancou um empate contra o Santo André também, então, enfim. Hoje não estivemos bem em nenhum aspecto, fato, não pode continuar, não vai continuar, pode ter dificuldades, o adversário jogar, ter momentos melhores, mas não pode repetir isso. Você quer trabalho, comprometimento, muita intensidade, muita competição e acreditar no processo. Ele volta na questão de acreditar no processo, que é uma coisa que nós já não acreditamos muito. A gente vem de dificuldades, não estou colocando isso como desculpa, mas temos que olhar esse jogo, pedir desculpas e, de novo, sirva de parâmetro para que a gente leve nossa competitividade, nossa intensidade. Vou buscar isso como comandante. Vou buscar todos os dias a situação, não estou me eximindo, buscando dentro de um contexto, para que a gente busque força, atropele as dificuldades, para que suba. Então, e ele fala, termina com uma frase interessante que eu vou até colocar aqui. Mas ele fala sobre como o Santos pode até não apresentar o melhor futebol, mas isso que foi apresentado hoje não pode ser, porque o time nem correu. Então, ele foi bastante crítico. Espero que tenha sido com aqueles jogadores que ficam lá rindo no banco enquanto o torcedor está sofrendo. Né? Talvez a gente não vá fazer um melhor futebol, praticar um melhor futebol no próximo jogo, mas a gente, no mínimo, se tiver com dificuldade técnica, nós temos que ter uma postura e um comprometimento diferente da postura que tivemos hoje. Isso tem que servir de lição, e é uma lição dura, difícil, mas ela tem que servir de lição de aprendizado para que não aconteça mais. Então, deixando muito claro que, como ele mesmo disse, pode ser que o time não apresente melhor, mas o mínimo tem que ter, e o Santos não teve nem o mínimo do mínimo nesse jogo contra o Ituano. E aí a questão de cobrança de mudança, né? O Santos está sendo cobrado para que mude, né, o esquema tático, mude o elenco. E o que ele espera nesse intervalo que o Santos criou para si mesmo em não se classificar, mais aí 40 dias parado praticamente. Espero que a gente possa dar uma resposta rápida e objetiva, classificando quinto. Então, o mínimo que se espera é que classifique quinto. De novo, se ele não classificar quinta, o Odair Helman caiu, o Falcão caiu, e a gente vai de novo no processo de recomeçar do zero. E passo a passo evoluir, crescer, essa régua vai subir, de novo, questão da régua subindo para o brasileiro. Se nós não subirmos, vamos ter dificuldade no brasileiro também, leia esse rebaixamento. Não deixar de acreditar tendo essa consciência. Vou buscar soluções diferentes para buscar uma estabilidade. As soluções diferentes, isso aqui é uma coisa que me incomoda. Depois da última rodada do Paulista, quando o Santos está eliminado, ele diz que vai buscar soluções diferentes. Tinha que ter buscado soluções diferentes quando o time não jogava nada. Não teve solução diferente em nenhum momento. Tirando alguns minutos do jogo contra o Santo André, que ele usou 3 zagueiros, foi sempre um 4-3-3 variando para um 4-2-4. Não teve soluções diferentes. Foi sempre tipo as mesmas soluções com alguns jogadores eventualmente diferentes, como quando o Lucas Lima chegou. Então, ele falando isso, nada na história dele dentro do Santos indica isso. A gente vinha dando um passo e hoje esse passo acabou. Temos que pegar esse jogo, que eu espero, vou trabalhar para que seja exceção,
e fazer tudo diferente para buscar aquele parâmetro e atuação técnica tática. Olhe para frente e busque essa evolução para que a gente tenha a capacidade de competir no Brasileirão. O Santos precisa melhorar. Só que o parâmetro dele é muito baixo também, porque ele está tomando assim, o parâmetro para não se realizar, não se repetir, é simplesmente essa atuação tenebrosa. E o parâmetro que ele está buscando tipo um jogo contra uma portuguesa muito fraca, uma vitória sofrida contra um Ceilândia também muito fraco, e o empate contra o Corinthians, em que o Santos sofreu muito para conseguir um ponto em cada. A próxima pergunta é o 13º jogo, críticas, mas tem pontos positivos nesse seu trabalho? Difícil também essa pergunta, difícil de engolir como torcedor, mas nós estamos num processo de construção, os pontos positivos ocorreram nos últimos 4 jogos, e aí ele fala um pouco sobre isso. Eu vou por aqui um trecho um pouquinho maior, porque eu sou obrigado a ouvir isso sozinho. Ou ainda não é um processo de construção? Não, eu acho que nós estamos num processo de construção. Os pontos positivos que eles aconteceram principalmente nesses últimos 4 ou 5 jogos, em termos de um pouquinho mais de controle da parte técnica, da posse, um encaixe um pouquinho melhor da marcação, gerou um equilíbrio, essa ideia e essa escalação e essas características gerou um equilíbrio nesses 4 jogos, tanto que a gente fez um jogo contra o Corinthians, um jogo bastante igual, dentro desse processo dos 4 jogos. Agora a gente precisa evoluir em vários aspectos, né? Hoje a bola parada a gente acabou até fazendo melhor, mas na segunda a gente sofreu de novo a situação do gol. Hoje a gente jogou contra uma equipe, por exemplo, que baixou as linhas, que a gente ficou com a bola e a gente não conseguiu produzir tecnicamente para furar esse bloqueio, para terminar as jogadas, para criar situações de gol. E aí entra outro aspecto que ele se funde dentro da partida, dentro das fases do jogo, e a gente não conseguiu matar o contra-ataque. A gente acha que nem falta. Teve momentos do jogo de sofrer um contra-ataque, de o jogador adversário passar por 3, 4 e nós não conseguimos nem matar a jogada dentro de um processo de não tomar o contra-ataque, né? Então o Santos chegou no ponto de ser criticado pelo seu próprio treinador por não conseguir nem fazer a falta. Não é nem que o Santos fez falta demais, ou que o Santos tomou um baile e teve que apelar para a violência. Não, o Santos não conseguiu chegar nesse ponto de precisar fazer uma falta. E aí ele continua falando mais um pouco sobre essa questão, e eu acho que essa resposta foi muito interessante. Só vou deixar até mais um pouquinho aqui para a gente continuar vendo, mas é um momento em que você vê, ele faz a crítica de uma maneira mais incisiva, da ruindade que foi o Santos nesse jogo contra o Ituano. esse parâmetro aqui de hoje, ele não pode ser um parâmetro que nós não podemos nem pensar nele para as próximas partidas e para a sequência. Então, buscar mais a competição sem a bola, ser mais forte sem a bola. A gente está sofrendo muito gol, a gente precisa encontrar uma forma. Vamos visualizar isso. Talvez a gente não tenha característica ou alguma situação para marcar tão na frente, para pressionar tão alto, para pressionar as linhas tão alto. Talvez a gente fique mais vulnerável. Vamos tentar encontrar ou uma formação diferente ou uma característica diferente dentro do processo de construção para a gente equilibrar mais as fases do jogo, né? Porque em determinados jogos a gente até melhor estava e sofreu gol de bola parada, e isso traz toda uma carga, toda uma não confiança para a partida. Então, aspectos que nós precisamos evoluir e buscar a retomada desses jogos anteriores que a gente fez de uma melhor troca de passe, de um melhor equilíbrio defensivo, com uma pressão maior sem a bola. Isso são aspectos que a gente precisa. Então, né? Enfim, mas é isso, né? Aspectos que precisa melhorar do time, mas difícil de concordar ou não com ele, né? Eu acho que ele fala sobre essas coisas, tipo, talvez a gente não tenha característica, não é isso, né? Não é uma questão de característica, é falta de treinamento. Então, ele, de novo, dá algumas desculpas que não sei se dá para engolir, assim, né? A questão de bola parada, tipo, ele falou da questão da bola parada. O Santos toma gol e às vezes consegue reagir, mas sempre toma gol cedo, sempre falha na bola parada. É treinamento. E uma coisa que daí ele não vai ser falado, e eu achei que faltou essa pergunta, a gente vai ver que não teve essa pergunta, né? Quando jogou contra o Corinthians,
vindo de uma viagem para enfrentar o Ceilândia, o Odair usou um pouco como desculpa a questão física, né? A questão física de ter que ter uma viagem, enquanto o Corinthians ficou treinando a semana inteira. Essa semana, o Santos treinou a semana inteira contra um Ituano fraquíssimo, que viajou para o Maranhão, enfrentou o Princesa dos Solimões, e se classificou de um modo muito mais tenso. Assim. O Santos foi tenso também, mas foi bem tenso. E aí não existe mais essa desculpa da questão física, né? Achei que faltou essa cutucada aí nele. De qualquer forma, fica por isso mesmo. A próxima pergunta é: nos últimos 3 anos, o Santos normalizou a vergonha? Acho que foi até o Ricardo Martins que fez essa pergunta, excelente. Trocou treinadores, então precisa de uma atitude acima de você, né? No caso, uma atitude da gerência, né? Da gestão. E o torcedor se incomoda como os jogadores se comportam. Clara referência ao descaso dentro e fora de campo dos jogadores. Então, precisa tomar alguma providência? Ele fala, ouvindo o comprometimento dos jogadores, intensidade, uma semana até mais cheia. Então, ele elogiando aí, defendendo os jogadores, claro, não vai crucificar o jogador em entrevista coletiva. Ele, de novo, esse jogo fugiu do parâmetro, tem que ter calma nesse processo, mas fugiu do padrão, não conseguiu produzir nada, responsabilidade de todos nós, não deixa de ser também, né? Eu acho que ele é culpado também, mas não o único. Para mudar, não basta só um querer, tem que ser um compromisso de todos os agentes do processo, blá, 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 para que a gente nunca mais repita enquanto soluções mais regulares, perder ou ganhar faz parte do processo. Não pode perder como hoje. Ele volta a bater nisso, e ele fala mais um pouco sobre essa questão, e eu colocarei aqui. Deixa eu ver. Para jogar, perder ou ganhar faz parte do processo, mas não perder como hoje. Não pode perder como hoje. O Santos, eu como profissional e eles também, os jogadores também, eu não estou falando só de mim. Eles também sabem disso e concordam com isso. Nós não podemos perder como perdemos hoje. Nós temos que lutar sempre pela vitória, nós temos que o Santos é um time grande, o Santos é um time histórico, gigante, está passando por uma dificuldade, está passando por um processo de construção, de reabilitação técnica. Agora, essa partida de hoje, ela tem que servir de parâmetro para não existir nunca mais. Na carreira de todos nós, de todos os agentes do processo. Então, aqui de novo ele traz a questão esse jogo tem que ser parâmetro, então parâmetro para nunca mais se repetir. O que me incomoda é que os outros jogos vão ser parâmetros e o Santos não jogou tão bem nos outros jogos. E ele fala que os jogadores também sentem, mas eu não tô sentindo isso daí, né? Quem tá sentindo somos nós. A gente, torcedor, nós torcedores sabemos que não pode perder um jogo desses do jeito que perdeu, mas os jogadores têm minhas dúvidas. E ele fala assim, de falar menos, trabalhar mais, ser mais regular, ter as respostas que já deu, né? Dar respostas como eles já deram, tenho minhas dúvidas com relação a isso. Já demos boas respostas, tenho minhas dúvidas. Até dentro do próprio jogo, buscou empate, buscou vitória, só uma vez contra o Mirassol. Temos que buscar os bons parâmetros, retomar para fazer diferente, fazer a mais, não repetir. É um compromisso e todos os agentes de buscar esse nosso caminho. E aí faz uma pergunta sobre a questão de se o grupo tem liga, né? Se tem entrosamento, se eles estão todos no mesmo foco. Ele falou assim, a primeira coisa é que tem avaliação, tem hierarquias, né? A direção do clube vai fazer a avaliação do meu trabalho, então essa questão de como que está trabalhando, se o grupo está coeso, né? Eu falo, estou conectado, comprometido, vou buscar soluções, tentar fazer diferente, a avaliação do meu trabalho é feita por outras pessoas, e aí ele fala assim, eu não vou desistir, vou trabalhar para que a gente consiga dar respostas diferentes, evolua, cresça para disputar um campeonato brasileiro e não passar o que estamos passando. Claro que ele não vai desistir, né? Se o Santos cair, ele fica muito pouco marcado, né? O que marca é a história do clube. Ele não vai desistir também, ele não vai sair e pagar a própria multa rescisória. Então, tá óbvio que ele não vai desistir. Ele vai ter que ser mandado embora em algum momento, se continuar desse jeito. Já que o Corinthians gosta de demorar para trocar treinador, né? Enfim, não sei quanto tempo demorará. E aí a pergunta é sobre se o Santos já teve momentos ruins, né? A goleada para o Corinthians ano passado e tal. E aí, o que ele está sentindo dos jogadores? Então, de novo, uma pergunta para ver se tira dele a resposta com relação ao anímico, né? Ficou famoso esse termo, assim, o anímico dos jogadores. Como que tá essa moral dos jogadores, psicológico até. Ele falou, não, até agora existia isso aí que você falou, assim, de
momentos no passado. Aí o jogo de hoje foi exceção, a gente não conseguiu competir, não conseguiu estabelecer taticamente, o adversário deu a bola, baixou as linhas, a gente não conseguiu pressionar, não conseguiu ter contra-ataque, mas é maior que isso o jogo de hoje. São todos os aspectos. Só eu acredito, como acreditava antes, acredito no jogo, mas onde eu tenho que cobrar, onde eu tenho que tomar decisões, fazer movimentos, eu vou fazer e eles também vão fazer. Então ele fala, tem aqui uma fala meio que defendendo os jogadores, e é ele mesmo. Vou colocar aqui. Eu acredito, como acreditava até o início do jogo de hoje, continuo acreditando nos jogadores. Eu não vou vir aqui publicamente responsabilizar jogador individualmente. Agora, onde eu tenho que cobrar, onde eu tenho que falar as coisas que eu tenho que falar, onde eu tenho que cobrar alguma coisa como comandante do clube que sou e tomar decisões e fazer movimentos, isso eu vou fazer. Isso nós temos que fazer. E eles também vão fazer. Eles também vão pegar esse jogo de hoje comparando para que nunca se repita mais nas suas atuações individuais, como o jogo de hoje eu vou pegar como treinador e também para que não se repita mais. Esse foi a exceção eu falei sobre todas as dificuldades que passamos, hoje foi uma exceção. Por isso o motivo de vir aqui frente ao torcedor e pedir desculpas pelo que nós não fizemos nada no jogo. Nós não conseguimos praticar nada no jogo. Em termos tático, técnico, não dá para falar de uma coisa específica. E isso não pode virar regra. Isso nós... Não pode virar regra, mas tem virado. O Santos jogando muito mal, o Santos não mostrando futebol, não mostrando comprometimento com o torcedor, e os jogadores muito menos. E aí ele falou, já daqui então buscar a classificação para buscar a retomada pequena para dali crescer em todos os sentidos. Classificar na quinta seria o mínimo contra o Iguatu, mas é aquilo, né? Não dá para levar nada a sério nesse Santos. E aí foi perguntado sobre a questão do Rueda não ir para o estádio, saída do Falcão antes de acabar o jogo, assim. Como que blinda esses jogadores, né? A pergunta é de que maneira que o Oder Hellmann blinda esses jogadores? E aí, de novo, eles perguntam assim, o Hellmann diz que ele está motivado, né? Onde que ele acha motivação? E ele fala, não, eu tenho motivação porque eu tenho orgulho e honra de ser treinador do Santos, eu sou treinador do Santos, vou entregar o máximo para continuar sendo, ele diz. Me motiva porque eu acredito nos jogadores, para dar uma resposta diferente, mais próxima do que vinha acontecendo. Minha honra estar aqui, acreditar no processo de trabalho, que pode dar uma resposta melhor, mais equilibrada. Ele falou que as equipes que ele trabalhou tinham dificuldades, né? De um certo modo como agora, mas não da mesma forma, né? Em alguns aspectos diferentes. Mas ele está aqui perdendo jogadores, mas acredita no trabalho e quer que dê certo. E aí, ele faz mais um comentáriozinho aqui que eu vou colocar. Ainda nessa situação. Vamos ver se vai rodar. A gente seguir em frente. Eu quero dar certo aqui no Santos, eu quero fazer o trabalho acontecer e eu vou até o final, até quando tomar a decisão ou quando eu sentir que os agentes do processo não estão com a mesma intenção, com a mesma vontade, com a mesma paixão, com a mesma força que eu. É isso eu tenho que ter como comandante, essa leitura de todo o processo. Mas por enquanto eu enxergo essa possibilidade, acredito nessa possibilidade e vou trabalhar para isso. Em relação à pressão... Então aqui ele falando, né? No momento em que ele acreditar que não existe essa responsabilidade, esse comprometimento de todos, ele vai sair. Vamos ver se isso aí às vezes já é aquela pavimentação da desculpa, assim, né? Enfim, não sei, vamos ver o que vai acontecer. Teve a questão das críticas, então ele falou, não, hoje a gente tem que ser criticado, tem que ser vaiado, só não pode bater. Ele falou assim, só não pode bater. Pode me chamar de burro, criticar a direção, os jogadores, porque tem que abaixar a cabeça e trabalhar. Você vai falar, você tem razão, se tivesse na arquibancada também vaiaria. E, porra, ontem foi, domingo foi difícil mesmo, né? Tem que baixar a cabeça, reconhecer que o torcedor tá certo. Não pode ir para agressão, mas cobrar, e nós também cobramos para buscar soluções e melhorar. E aí foi perguntado sobre a questão do Ituano, que afinal de contas ele só colocou a culpa no Santos. Aí ele falou, não, o Gilmar gosta do trabalho, respeita os times que enfrenta, nunca vai ter ele fazendo análise do adversário, mas quem perdeu o jogo foi o Santos. Então, claro que respeito o Gilmar, mas o Ituano não fez um grande jogo. Nós que não conseguimos. Então, o Ituano nem fez um grande jogo, o Santos foi absolutamente dominado, massacrado por esse Ituano fraco.
Então, nós não conseguimos criar, chutar, chegar no gol, cometemos erro demais. O Ituano nem fez uma exibição esplendorosa, mas aproveitou, jogou melhor que o Santos. Ele não vai falar nem de 2 anos atrás, né? Esse jogo saiu do contexto normal de novo, assim, fugiu totalmente. O próprio jogo do Guarani, ele falou, né, que o Santos começa perdendo e toma um gol logo no começo do primeiro tempo, toma um gol logo no começo do segundo tempo. Ainda assim, para ele, foi um jogo que teve outra postura. Ele falou que hoje não, hoje é um dia para esquecer totalmente. E eu vou colocar aqui o finalzinho, então, o desfecho da entrevista coletiva de Odair Helma. Sabe, até da parte técnica, hoje não. Hoje a gente tem que esquecer, apagar essa página, mas ela não esquecer para achar que foi normal. Ela tem que doer muito, ela tem que doer muito em todo mundo, mas muito. Essa partida ela não pode ser repetida por nós nunca mais. Não aqui só no Santos, como nas nossas carreiras. Foi muito ruim o que nós todos fizemos aqui hoje, aliás, o que nós não fizemos. Então, fazer até uma busca de 2 anos, comparação, o Ituano mereceu, fez o que tinha que fazer no jogo e nós é que não conseguimos. Então é isso, é um Santos que não sente essa dor, eu acho que essa que é a questão. Ele falou que tem que doer isso que nós passamos hoje. Pro torcedor dói. O torcedor sente dor, eu sinto dor. Mas esses jogadores e o Odair, no discurso talvez sintam, mas de verdade não dá para sentir esse incômodo com essa situação, com mais um resultado vexatório desse Santos. Então essa foi a entrevista coletiva do Odair Helma. Não sei, eu tendo a crer já que já é caminhando para um final de passagem, novamente o Santos, um moedor de treinadores, se preparando aí para fazer mais uma vítima. Só que é aquilo, né? A gente cai naquela situação de que o Santos, de novo, não tem convicção sobre o que está fazendo. Vai esperar o jogo de quinta-feira. Se ele ganhar, vai continuar. Vai ter aí 1 mês e pouco de trabalho para, caso venha aí 3, 4, 5 derrotas do Campeonato Brasileiro, mandar ele embora, começar o trabalho de novo, cada vez mais próximo de um rebaixamento, que esperamos que não aconteça, mas que está cada vez mais iminente aí. Certo, pessoal? Então esse foi o nosso vídeo de análise da coletiva do Odair Helma. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Sei que não está fácil, mas seguimos aqui acompanhando. Se você não é inscrito, se inscreve aí embaixo, deixa um like, compartilha e comente, desabafe, deixa aqui sua opinião, seu comentário, sua crítica, sua sugestão aos vídeos do canal Meninos de Fora da Vila e ao Odair Helma, que merece sim todas as críticas, junto com este elenco, que fez um trabalho simplesmente vergonhoso no último domingo. Obrigado a todos, pessoal. Ainda que seja difícil, pra cima deles. Um abraço.